Na padoca do vale, com café, manteiga e pão, tem conversa que aquece o coração. Só com gente da gente, com história e amor, é o cafezinho com o professor. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 6 do Cafezinho com o Professor. Olha só, Adriano, 6 episódios, hein? Brincadeira, hein? Já vou fazer aqui, não é nem um compromisso, eu vou me colocar na roda. Dizem as boas ou as más línguas, não sei, que os programas não passam do episódio 20. Eu acho que a gente está num bom caminho, né? A gente está no bom caminho. Gente, o Adriano vai dar um oi aqui para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Tá aqui nos bastidores, gente, episódio 6 do Cafezinho. E antes de começar, vai amassando o like, ativando aí o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo desse canal que se propõe a contar a história de Garatá. A história que já foi escrita e a história que segue sendo contada. E hoje a gente tem aqui duas convidadas mega especiais, as super campeãs do Taekwondo, que seguem levantando a nossa bandeira e colocando, assim como a Stephanie e a Aninha Sinistra, o nosso local ali, a nossa bandeira no local mais alto do pódio. Eu estou falando de quem então, Adriano? Eu estou falando de quem então aqui, Edinho? Eu estou falando das nossas super campeãs, Maria Eduarda e Giovana. Muito bom. Vamos para elas, meninas. Muito obrigado por terem topado esse bate-papo com a gente. E eu já peço para que vocês se apresentem, digam quantos anos vocês têm, desde quando vocês fazem taekwondo e como é que nasceu essa relação de vocês com a arte marcial. Olá, gente. Sou Maria Eduarda, tenho 15 anos e faço as artes marciais desde os 6 anos de idade. Oi, gente. Meu nome é Giovana, eu tenho 16 anos. E eu pratico essa modalidade desde os 7. Ou seja, vocês têm aí mais da metade da vida de vocês na arte marcial. Você tem quantos anos, desculpa? 15. 15 anos e desde os 6 anos você pratica. Ou seja, 9 anos. 9 anos. Quando falar, fala bem pertinho do microfone assim para o pessoal não deixar de ouvir aquilo que você tem para falar, que eu estou super curioso. Desde os 6 anos, qual foi a sua primeira experiência no tatame? Quando você chegou lá, você já chegou ansiosa? Pô, quero fazer taekwondo, meu pai, me coloque lá no taekwondo. Ou alguém da sua família falou para você, Maria Eduarda, não, você vai fazer e é isso aí. E qual foi a sua reação quando entrou na primeira aula? Pô, eu comecei porque um amigo do meu pai tinha apresentado a arte marcial e ele falou, pô, vai lá para você conhecer. E a gente fez a primeira aula experimental, aí eu gostei muito e eu falei, quero continuar. Aí eu fui, continuei e tô até hoje. Então você quis permanecer, você fez a aula, gostou, não teve aquela experiência ruim no começo? Não, porque... foi sempre do começo. Ah, tá, porque quando eu fiz as minhas primeiras aulas, quando eu fui fazer jiu-jitsu, eu até vomitei lá. Não é uma coisa boa para se falar antes do cafezinho, né, cara? Mas, meu Deus, pega um cara de 105 quilos e dá 10 voltas no tatame. Foi traumático. Tentei continuar, mas aí eu me descobri em outra arte, né? Mas e com você, Giovana, como é que foi? Conta pra gente, bem pertinho do microfone. Eu comecei junto com a minha irmã e eu lembro que quando a gente começou, tinha 2 períodos. Tinha o período da manhã e o período da noite. E aí eu comecei no período da manhã, porque eu estudava no período da tarde. E aí eu lembro que o professor que dava aula de manhã pegou um amor muito grande pela gente. E acredito que até hoje ele acompanha a nossa trajetória, acompanha as nossas conquistas nas redes sociais. E até hoje ele me parabeniza, mandando boas energias quando eu estou em alguma competição. E eu tenho um carinho muito grande por ele. E a gente começou desde pequenininha e ele pegou um carinho muito grande, sabe? Tipo, eu tinha ele como meu segundo pai para mim. Porque ele, quando acontecia alguma coisa comigo, ele perguntava se estava bem. Pegou um carinho como se fosse um carinho de pai, sabe? Quer dizer, então o tatame, o ambiente do esporte virou meio que uma segunda casa para vocês. Sim. Todos os problemas pessoais que eu tinha, eu levava para ele. Ele tentava arrumar uma solução para me ajudar, não só comigo, mas com minha irmã também. E eu acabei pegando um amor, como se fosse... eu costumo dizer que o taekwondo ele é como se fosse uma grande família. A gente tem um vínculo muito grande com todos aqueles que a gente tá junto nos campeonatos, sabe? Que legal, que legal. E com você também se sente abraçada nesse lance do taekwondo ser uma família ou para você é um negócio profissional? Porque a gente pode perceber que hoje vocês são profissionais do taekwondo, né? Para vocês levam como um trabalho
ou você é da linha da sua irmã que... Não que você tenha falado isso, eu só peguei esse argumento. Ou você entende que você vai porque realmente é uma família, porque realmente é o local em que você quer estar? Não, tem um lado profissional, sim, porque isso acaba se tornando um trabalho, né? Mas, assim, sempre tem que ter um ambiente gostoso antes porque eu acho que isso ajuda bastante na ansiedade, antes da luta, em todos os quesitos, de você estar ali com quem você gosta e você se sente abraçado. Mas tem um lado profissional também. Com certeza. E ajuda até a levar a sério, né, os compromissos que vocês têm que Sim, cumprir, sim. tudo faz todo sentido. Gente, e quem aqui não gosta de se sentir abraçado, né, como se fosse por uma família, né? Gente, quem veio aqui com elas, qual é o nome do seu pai? Desculpa, o nome do pai de vocês. O nome do pai delas é Ederson. Todo mundo chama ele de Edinho. Jedinho. E olhem só, gente, ele é treinador e é o papai. Ele está aqui com a gente nos bastidores. Daqui a pouco eu vou chamar ele para dar uma palavrinha aqui também. Mas me contem outra coisa. O que vocês entendem que mais mudou em vocês? Ah, não, comecei a fazer taekwondo. É claro, né? A rotina de vocês é outra, o preparo físico de vocês é outro. Mas alguma coisa mudou em vocês depois que vocês começaram a fazer taekwondo? Coisas que vocês antes não faziam e que hoje fazem? Ou coisas que vocês faziam e agora vocês não consideram mais? Tem alguma mudança assim? Pensa pra gente. Eu acho que não, porque como a gente começou desde novas, sempre foi assim. Tipo, a gente sempre teve muita... sempre foi tipo, muita perseverança, a gente teve que ter muita disciplina para conseguir as coisas. Então, acho que assim, o que começa desde pequeno vira já hábito. Que da hora. E com você? Também tem a mesma ideia? Ou para você, como você já era mais velha, também não era tão mais velha, né? Um aninho. Alguma coisa que você antigamente considerava, hoje você não considera mais depois do taekwondo? Desde quando a gente entrou no taekwondo, a gente sempre aprendeu a ter hierarquia dentro do tatame, ter respeito. Eu acho que a mentalidade de um atleta é muito diferente da mentalidade de vários jovens hoje em dia. Eu acho que o esporte ele ajuda a mudar muitos quesitos na nossa vida. A gente aprende a ter mais responsabilidade, ser mais, como posso dizer, ser mais compreensivas com os outros. A gente aprende a ter respeito com os mais velhos. Desde pequena a gente aprende isso. E eu acho que, como posso dizer... Putz, mano. Eu corto, sem problema, fica à vontade. Eu tô nervosa. Não. Como fala? A gente se torna mais comprometido, talvez, né? Sim. O taekwondo, ele desde pequeno, ele ensina isso. E eu acho que, por eu ter começado muito nova no taekwondo, eu sempre aprendi, sabe? Desde pequenininho. Então, para mim, já é uma rotina, é um hábito, sabe? Não, e eu sou professor, né? Eu percebo claramente a diferença de procedimento de um aluno que pratica algum tipo de esporte, principalmente artes marciais, pela questão da disciplina, da hierarquia, do respeito, né? Da reverência, em comparação ao aluno que não pratica nada. Né? É impressionante. O aluno que fala que vai estudar. O Adriano é professor e não vai me deixar mentir. Professor, não, fui mal, mas eu vou estudar. Se é um aluno comum, a gente acredita nele. Não, ele vai estudar. Agora, se é um aluno, por exemplo, que é praticante de taekwondo, de jiu-jitsu, de judô, ele parece que ele é até mais sereno na hora de falar. Não sei se, de repente, porque ele joga efusividade para fora, né, nos treinos, ele fala, não, professor, realmente eu tô muito mal e eu vou estudar, eu vou passar. É sereno. Chega, dá o resultado que tem que dar, ele não é aquele que fica soltando fogos de artifício também. Pô, que legal, consegui. É um cara mais comedido. Vocês se enxergam pessoas comedidas? Porque eu estou enxergando vocês aqui como muito comedidas. A voz é controlada, né? O temperamento de vocês é bem sereno, né, Adriano? Sim. Então, você acha que é uma coisa comum? Ou dentro da arte marcial é como fora da academia, fora do tatame? Tem gente de tudo que é tipo. Não, eu acho que a mentalidade de um atleta é muito diferente da mentalidade de uma pessoa que não pratica esporte. Eu acho que... o esporte, ele ajuda muito em questão de tudo isso, em questão de ter hierarquia, por a gente aprender desde o primeiro dia, desde a aula experimental que a gente fez, até hoje a gente aprende a ter hierarquia, sabe? Então, eu acho que é uma diferença absurda em relação a jovens que praticam esportes
em diferentes esportes, sem ser no rumo do taekwondo, mas eu acho que o respeito é diferente, sabe? E como eu costumo dizer que, tipo assim, hoje em dia o mundo tá muito para frente. Então eu acho que, tipo, o taekwondo ele ajuda muito em colocar limites em certas coisas, sabe? Certo. Maria Eduarda, me responde. Ela falou de hierarquia, né? Você é a irmã mais nova. Essa hierarquia passou para dentro de casa? Quer dizer, tem algum tipo de hierarquia aqui ou dentro de um contexto de arte marcial vocês são parceiras? Como é que funciona? Eu parei de filosofar um pouquinho, agora eu vou começar a entrar nos assuntos. Como é que é o procedimento de irmã? Invade a hierarquia dentro de casa? Dentro de casa é tipo assim, muito assim, igualdade. Tipo, por ser pouca também a diferença de idade entre eu e ela, a gente é muito igual, sabe? A gente se respeita assim e tal, ela me respeita, eu respeito ela. E segue assim, e no tatame é a mesma coisa, porque a gente tem que ter respeito com todos, não só com quem é mais velho, também com quem é mais novo. Então, Boa. isso vai além do tatame, casa, escola, qualquer lugar que a gente for. E vocês têm a mesma graduação de faixa, vocês duas? É o mesmo tempo de... Primeiro dan. Perfeito. Agora me falem uma coisa. Já começa por você, Stephanie. Maria Eduarda, já começa por você. Quando você foi para o seu primeiro campeonato, foi paulista, né? Que vocês estavam me falando aqui nos bastidores. O primeiro campeonato que você participou, qual foi? Pô, não lembro qual que era, paulista. E aí, papai? É paulista? Foi paulista. Quando você entrou, talvez ela não lembra do campeonato em si, mas você pode se lembrar do sentimento que você teve quando você foi representar a sua equipe, representar a sua família, enfim. Foi lá pleitear um título de arte marcial. Você estava como? Você estava com medo? Você estava... Como é que você estava? Você lembra como é que você... Só um pouquinho antes de você responder, eu vou receber aqui o nosso querido... O Anthony está trazendo aqui o nosso cafezinho, gente. Muito obrigado, viu, Anthony? Ó, o pãozinho aqui para nós. Gente, porque com café, manteiga e pão, a gente mantém conversas que aquecem o nosso coração. Como é que você se sentiu no seu primeiro campeonato? Nervosa, com medo, segura, tranquila? Como é que foi? Eu era bem pequenininha. Quantos anos? Eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. Foi um pouquinho depois que eu entrei pro taekwondo e eu senti a vontade de... Quando eu me graduei pela primeira vez, que eu fui pra faixa amarela, eu senti a vontade de ir pra campeonato. E aí o meu professor, que é esse que a gente tem muito carinho por ele, ele inscreveu a gente na competição. E aí a gente foi e, assim, foi um sentimento inexplicável. Foi muito bom, assim... Eu tava com uma mistura de emoções de medo, ansiedade, mas ao mesmo tempo feliz por estar ali pela primeira vez. Foi muito bom, mesmo eu sendo novinha. E você ficou nervosa? Fiquei. Porque era a primeira competição, né? E o seu desempenho, você acha que foi afetado? Porque você estava nervosa? No começo, acho que sim, porque como eu tava nervosa, era a primeira luta, acho que sim. Mas depois fui desenvolvendo. Entrou no ritmo lá e foi embora. Foi. Giovana. Primeira vitória. Foi na primeira luta ou não foi na primeira luta? Vixe, não me recordo. A primeira luta dela, o papai está dizendo que não foi na primeira luta. Mas você, quando você vence, considerando que o praticante de arte marcial não é aquela pessoa que comemora como futebol, né? Não, Edinho? Eu não vejo a pessoa que comemora uma vitória de arte, tirando o UFC, né? Porque o UFC é pra galera. Mas praticante de arte marcial comemorar como se fosse um título, assim. Como é que você reagiu? Porque, às vezes, quando a gente é pequena, né? Quando a gente é pequena, a gente comemora de maneira efusiva. Como é que foi com você? O seu primeiro título, a sua primeira vitória? Ou a daquela que você se lembra, né? Porque, às vezes, você não se lembra da primeira, mas como é que você se comporta nas vitórias? Eu acho que, tipo assim, quando um atleta... A mente de um atleta, quando está dentro de um tatame, é outra. Muda completamente. E eu acho que, tipo, é uma explosão de sentimentos. Você sente tudo ao mesmo tempo. Então, quando você ganha, você meio que fica incrédulo. Tipo, não cai a ficha na hora, cai a ficha depois. Ainda mais se for um título muito importante, sabe? A ficha não cai na hora, a ficha cai depois, tipo... Meu Deus, eu ganhei, entendeu? Então, tipo... Mas é um sentimento muito bom, um sentimento muito inexplicável. E como é que funciona dentro do taekwondo, para quem não conhece?
A luta acaba, a gente presta reverência para o adversário, presta reverência para o árbitro. Como é que é o protocolo? Quando entra, quando acaba a luta, como é que funciona? Na hora que a gente entra no tatame, o árbitro que está ali comandando a sua luta, ele tem é protocolo, pai, que fala? Um protocolo a seguir. E aí, na hora que começa, a gente abaixa, se reverencia com o nosso adversário. E a gente costuma reverenciar um mestre. O Dá técnico... uma pausa agora. Nosso café chegou. São 3 cafés pretos. Isso, preto para ele. E a água, perfeito. Fica tranquilo que eu corto isso aqui tudo, tá? O espaço é grande, gente, é normal. Gente, muito obrigado. Galera da Padoca do Vale. Certo. Esse outro café preto aqui é do Edinho. Isso. Vocês querem 2 copos ou um copo? Eu acho que é só o dela. Você quer água também? Você quer água também? Então é só para ela. Uhum. Isso. Agora os 2 aqui para elas. Fechou. Muito obrigado, viu? Obrigada. Veio 3 pretos, 2 pingados, né? Isso aí. Só deixa eu trocar aqui que o meu é o pingado. Gente, vai ficar bonita essa mesa, hein? Eu acho que eu pedi errado, gente. Era para ser 2 pingados e 2 pretos com a água dela. Mas tudo bem, gente. Muito obrigado, Padoca do Vale, porque com café, manteiga e pão, a gente mantém conversas que aquecem o coração. A Giovana estava no meio da explicação aqui, né, Giovana? Quando você entra, você reverencia o árbitro, continuando o seu raciocínio. A gente costuma reverenciar o nosso adversário e a gente costuma reverenciar o técnico que está com o adversário também em forma de respeito. Então, na hora que a gente faz isso antes de começar a luta e na hora que acaba, o árbitro levanta a mão para quem ganhou e aí a gente reverencia também, né, cumprimenta, e na hora que acaba a gente cumprimenta o técnico também, o técnico da adversária. Certo. Outra coisa que eu vou falar para você. Quando a vitória acontece, como é que o vencedor reage? E eu acho que na derrota a gente não tem como controlar muito o sentimento de frustração. Na vitória, é também esse sentimento de pessoa comedida? Reverencia, não comemora, comemora só depois? Como é que vocês se comportam? Eu acho que o choro vem de ambas as partes, de quem ganha e de quem perde. Eu acho que quem ganha é um choro de alegria, de felicidade, e quem perde é um choro de tristeza por não ter conseguido, porque eu tenho para mim que todo mundo que está ali competindo tem o objetivo de conseguir o lugar mais alto do pódio. Então, eu acho que o choro vem de ambas as partes. Agora eu vou perguntar, e aí você pode segurar o microfone para ela, que ela está com açúcar na mão aqui, ó. Eu vou perguntar agora para você o outro lado do taekwondo, que é o lado do treino. Qual é a parte que você menos gosta e a parte que você mais gosta dos treinos? Eu vou dizer para vocês aqui, para ela entender mais ou menos a minha pergunta. A parte que eu menos gosto quando eu treino boxe, Edinha, é pular corda. Eu odeio pular corda. É a coisa que eu mais odeio no mundo. Eu ia falar Corinthians, mas Corinthians eu não odeio, porque o Corinthians é o adversário do meu grande Verdão, que seria do Palmeiras sem o Corinthians e do Corinthians sem o Palmeiras. Mas eu acho que eu seria uma pessoa muito mais feliz sem as cordas para pular antes de começar o treino. Tem alguma coisa para você assim? Esquece que ele está aqui, tá? Esquece que o papai está aqui, o treinador está aqui. O que você gosta e o que você não gosta, mas mesmo assim você faz. O que eu mais gosto de fazer nos treinos são rounds, que seriam como se fosse a luta, mas com mais rounds. Por exemplo, na luta tem 3 rounds de 2 minutos no juvenil. São 2 minutos e 3 rounds. E a gente treina como se estivesse lutando mesmo. A gente está lutando ali e faz os rounds. E a parte que eu menos gosto é o físico. E é importante, né? Meu Deus, pular corda é importante. É importante para ganhar resistência, mas eu não gosto de físico.
E a parte que eu mais gosto é os rounds. Mas o round também te dá uma certa resistência, né? Sim, porque, tipo, a gente vai conseguir ter mais resistência dentro do tatame, que é como se a gente estivesse lutando mesmo. Só que você vai estar lutando. Agora, o físico, a gente vai estar lá pulando e tal. Eu não gosto E por muito, que não. que a gente tem que fazer isso, Edinho? Me fala, tem que fazer o físico. Depois ele vem aqui falar sobre isso. O físico é importante ainda que você não esteja em condição de luta, né? Em posição de lutar. Mas eu falo para o meu professor Daniel Araújo, meu mestre. A gente fala mestre, mas dentro do boxe não tem esse lance de mestre, né? Ele é o meu professor de boxe. Grande abraço, Daniel. Esse cara mudou minha vida. Ele fala, tem que correr, tem que pular corda. Eu falo, não posso ficar batendo o saco? Né? Eu não posso bater no saco de areia, porque assim, eu tô fazendo movimento, ele não, tem que correr, tem que pular corda, tem que fazer abdominal. E assim, chega uma hora que eu não posso ficar debatendo muito com o meu mestre, até por uma questão de reverência, né? Sim. Eu vou lá e faço o que ele manda. Até porque, se ele quiser me desafiar, eu tô perdido. Então ele manda, eu faço e é isso aí. Passando agora mais para um lance da vida pessoal de vocês e não saindo também do assunto taekwondo. Vocês foram há pouco tempo para um campeonato internacional e levantaram aí a bandeira do Brasil e a comunidade de Garatá junto com vocês. Então, desde já, eu parabenizo vocês. E não só nesse campeonato, mas muitos outros, né, que vocês têm nos representado muito bem. Vocês foram para o Chile. Que campeonato foi esse, Giovana? Ele te daria algum retorno, seja desportivo, seja financeiro? Qual foi esse campeonato? Como é que você se saiu? Descreva pra gente como é que foi essa experiência. No dia... Que dia que foi, pai? De julho, né? Isso, do dia 23 ao dia 28 de julho, eu estive no Chile participando do campeonato, do Chile Open, que teve lá. E meu campeonato internacional foi o primeiro, e eu acho que você conhecer atletas de outros países como eu posso dizer? Você absorve muitas experiências ao longo dos campeonatos que você vai. E, assim, esse campeonato que eu fui agora, eu absorvi muitas experiências com várias categorias de pessoas de diversos países lutando ali, eu presenciando isso pessoalmente. E eu acho que cada campeonato que a gente vai, a gente absorve bastante experiência, sabe? Certo. E com relação aos resultados, você participou de quantas lutas? Você foi até que fase? Conta pra gente como é que foi a experiência dentro do ambiente de competição. Eu caí na semifinal e... Eu caí direto na semifinal e acabei perdendo. Não obtive o resultado esperado, mas fiquei com a medalha de bronze. Ó. Que linda, gente. Posso pegar? Pode. Nossa, que honra. Olha só, gente. Vou dar um zoom depois aqui, ó. O zoom automático. Gente, medalha de ouro no Chile... Desculpa, de bronze no Chile Open. Uhum. Que lindo. Parabéns. Gente, eu não me conformo com as pessoas que se cobram em excesso. Não é o caso aqui porque ela tá grata pela medalha, mas tem gente que não gosta, né, da prata, do bronze. Não, porque o meu objetivo era o ouro. Mas eu ouvi uma pessoa que eu não lembro quem foi, mas foi dentro de uma igreja. Falou assim, às vezes você não consegue alcançar o seu objetivo, mas quando alguma coisa te tira do sofá, em algum lugar você chega. Não é não? Quando alguma coisa te move e faz você se mexer, você pode não conquistar um ouro, mas a prata você conquista, o bronze você conquista, né? Você perde o medo, você está dentro de um ambiente que está te trazendo experiências novas. E vocês duas participaram desse campeonato. Sim, sim. Você trouxe a medalha de bronze. Isso. Nesse contexto, Maria, o que você trouxe? Não foi uma medalha nesse último campeonato, você conquistou muitas outras medalhas, mas o que você trouxe do Chile? Nossa, eu fui para lá, não conquistei aquilo que eu queria, mas eu trouxe alguma coisa. O que você trouxe no coração? Muitas memórias e momentos inesquecíveis que eu passei com o pessoal da minha equipe, porque a gente foi com bastante gente, né? E lá a gente cria muitas memórias, muitas experiências novas, muita coisa que a gente adquire, coisas que a gente não tinha e agora a gente passa a ter, tipo, visões de almejar coisas maiores e muito mais. Quer dizer, então,
o objetivo, né, te tira do sofá. E às vezes o que a gente conquista? Novos objetivos, né? E que são fundamentais para o nosso crescimento. Galera, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu queria pedir para que você se inscrevesse aqui no Cafezinho. Se você, assim como eu, como o Adriano, como o Edinho, como as meninas também, é apaixonado por Igaratá e pelas pessoas de Igaratá, nesse canal você vai encontrar histórias que são muito inspiradoras e que vão te mostrar que Igaratá não é só a nossa maravilhosa represa, mas também a sua maravilhosa gente, a sua maravilhosa população, que inspira e que nos faz ter motivos para levantar do sofá e almejar novos objetivos. Vamos para cima. Vocês estão no ensino médio, correto? E vocês estudam aqui, estudam fora de Igaratá? Onde que vocês A estudam? gente estuda no Coronel. No Coronel, ó, são minhas amiguinhas de Coronel. Eu não me formei no ensino médio no Coronel, mas no fundamental eu me formei no Coronel. Quando você chega no colégio, existe uma fama assim, ó, não mexe com essa daí não, hein, que essa daí é da arte marcial. Existe um estigma assim? Pô, existe, porque os meus amigos, eles acompanham, né? Alguns deles acompanham eu nas minhas redes sociais de treino e tal. E aí eles ficam zoando. Ai, não mexe com ela, luta. E tal. Tem essa brincadeira, mas é uma brincadeira saudável. Perfeito. É muito legal, né? Porque, assim, de alguma maneira, isso daí é um reconhecimento Sim. do que você tem feito, né? Ninguém brincaria dessa maneira se não reconhecesse em você o valor de ter conquistado esse espaço, né? Sim. E com você, Giovana? Existia esse estigma de não mexe com a Giovana não, hein? Quem é que vai ser o maluco de mexer com ela? Alguma coisa desse sentido? Tem bastante gente na escola que zoa, assim, uma zoação boa, no sentido bom. A gente tem, sim, uma certa fama na escola e o meu pai, como meu treinador, sempre fala pra gente não deixar subir pra cabeça a certa fama que a gente tem no taekwondo. Então, ele sempre conversa com a gente, sempre nos aconselha a seguir com o pé no chão, ter humildade com as pessoas e não deixar a soberba crescer, entendeu? Perfeito, porque é muito fácil a vaidade encher o nosso interior quando a gente recebe, ainda que em tom de brincadeira, né, esse reconhecimento. Porque não deixa de ser um reconhecimento, né? A pessoa brinca aí, ó, ela é boa, ó, cuidado, não mexe com ela. Sim. Enche o nosso ego, né? E quando a gente mantém o pé no chão, com certeza, a gente... Eu acho que o papel de um pai e uma mãe presente nesse momento é muito importante, porque eles são umas pessoas com mais experiência de vida que a gente. Então, eu, como atleta e como filha, eu tenho para mim e quero passar isso para quem vai estar assistindo, que vocês... tudo que uma pessoa mais velha passar para vocês, que vocês absorvam. Porque vai por mim que vocês vão se dar bem. Porque, tipo, quando a gente tenta fazer algo que a pessoa mais velha alerta a gente não fazer, a gente acaba se dando mal. Então, segue o conselho aí da pessoa mais velha que vocês vão se dar bem. Perfeito. É aquela velha história da tomada, né, Adriano? Eu estou feliz de ouvir ela falando isso, né? Seguir os conselhos dos mais velhos, né? Coisas assim que a gente precisa ter e fazer essa manutenção das gerações para dar esse respeito que os mais velhos tanto merecem, né? Merecem e nos prestam, né? Os conselhos não são simplesmente elementos que servem para massagear o ego do mais velho, mas é o anseio de que eles têm de que a gente tenha sucesso, não é verdade? Sim. Eu jamais daria um conselho para minha filha que não fosse com o único objetivo de que ela melhorasse ou de que ela alcançasse o sucesso. Não existe vaidade. A pessoa mais velha parece que cada ano que passa vai ficando menos vaidosa. E isso não é só com relação à aparência. E o problema né? dessa geração é que eles não veem isso como uma coisa boa, que as pessoas mais velhas querem alertar a gente pro nosso bem. Eles veem isso como uma coisa má, entendeu? Eles levam para um sentido mal. E muitas vezes, por isso que essa geração de hoje, de pessoas da nossa idade, está muito perdida hoje em dia. Nossa, vamos falar sobre esse lance do perdido. Defina esse perdido pra gente. O que seria uma geração perdida? Eu tenho a minha ideia, vocês têm a de vocês, eu quero que vocês discorram, porque vocês estão dentro desse contexto. O que você vê na geração de vocês que é tão diferente de vocês assim? Eu acho que o esporte ele meio que blinda a sua mente de tudo que não é bom e tudo que não vai
é uma coisa que não vai ser boa para sua vida. Eu acho que o esporte ele blinda isso. E pessoas que não têm muita cabeça para lidar com essas coisas que tem hoje no mundo, que cair entre nós não é uma coisa boa, eu acho que é por isso que muitos jovens estão perdidos hoje em dia, entendeu? Quer dizer, você está mais vulnerável a situações do cotidiano Sim. quando você não tem esse amparo do esporte, né? Sim. É verdade, eu concordo. Tá? Eu tive uma experiência muito legal, gente, quando eu comecei a fazer o boxe. Porque hoje eu estou com sobrepeso, mas naquela época eu estava obeso, né? Hoje eu estou com 105 quilos. Quando eu comecei, eu estava com 120, 118 quilos. E eu não conseguia terminar o aquecimento. Aí, para mim, foi uma vitória quando eu terminei o aquecimento. E o professor falava, e eu queria competir, né? O professor falava assim, pô, você é que nem eu, cara, você tem 40 anos, você tem que melhorar muito. E eu ficava bravo com ele. E eu pensava depois, né? Depois de um tempo que eu já estava melhor, que eu já estava fazendo os movimentos, eu pensei, por que cargas d'água eu acho que ele quer ver eu me dando mal? Né? Porque ele quer que eu melhore realmente. Ele falou, quando chegar a hora, eu te matriculo lá, eu te inscrevo num campeonato de Master. Mas agora não é a hora, tem que melhorar. E o esporte tem isso, né? De te dizer a verdade na sua cara. E quando eu fiz aniversário, o pessoal cantou parabéns para mim na academia e pediu para eu fazer o discurso. E automaticamente eu falei, cara, queria dedicar essa homenagem aqui também para o meu professor, cara, porque ele mudou a minha vida. E ele não mudou a minha vida só no sentido de me obrigar a fazer os físicos, que eu também não gosto muito, tá? Mas, assim, de me mostrar que dia após dia eu tenho que ter foco numa mudança de estilo de vida, que eu tenho que ter foco no meu sucesso. Eu não tenho que me colocar em risco para ter sucesso, né? E é um conselho de uma pessoa que é mais velha do que eu, mas que não parece, viu? Porque ele faz esporte a vida inteira, tem uma cara de novinho. Me fala uma coisa. Igaratá, você sempre morou aqui? Ou você veio de algum lugar e veio para cá? Qual é a relação de vocês com a nossa cidade? Não, desde sempre eu moro aqui nessa cidade, desde que eu nasci. Nasceram aqui as duas, Edinha? Olha só. E você? E você? Do Paraná. Legal, continua, desculpa, te interrompi. Então, eu nasci aqui, cresci aqui, tô aqui. Você, Giovana, você se vê uma atleta profissional que permanece aqui ou que vá voar para outros céus? Eu acho que, por ser uma cidade muito pequena, as chances de você crescer no taekwondo aqui são muito pequenas também. Então, eu acho que para você ter uma vida atleta, a gente como atleta de alto rendimento, a gente precisa de um recurso que aqui na cidade a gente não vai ter. Então, eu acho que para fora, numa cidade maior, a gente venha a ter mais recursos. Não que pessoas daqui da cidade não ajudam, tem bastante gente que ajuda sim. Verdade. Aqui, mas eu acho que para fora a gente vai ter mais oportunidades do que a gente tem aqui na cidade. E tem a questão da estrutura também, né? Porque assim, a gente pode até pegar aqui um espaço que é muito legal. Vamos pensar aqui um espaço, o clube. Vamos lá, pega o clube. A gente coloca lá um tatame e você consegue treinar. Mas se você comparar a estrutura que o clube pode te oferecer, que graças a Deus existe o clube aqui para mudar a vida das pessoas, com, por exemplo, um clube grande aí, o Pinheiros, não sei. Né? É gritante a diferença, né? E aí você está mais em evidência, chama mais empresários. Então, gente, não é porque a estrutura daqui nunca vai se igualar ao de grandes centros que nós não vamos pensar em melhorias para o esporte local. Então, empresários da região, olhem para essas meninas. Foca nas meninas aí, Adriano. Foca, Adriano. Olhem para essas meninas aqui, gente, que representam a nossa cidade, que vão levar o nome da sua empresa a lugares que você nem imaginou. Por favor, abram os olhos para o esporte. Então, eu sabia que você me responderia dessa maneira. Foi mais uma provocação para que a gente pudesse refletir mais sobre o assunto. Quanto tempo deu já, Adriano? Estamos em 33. Perfeito. Eu vou passar para as perguntas curtinhas. E aí, assim, eu vou perguntar uma coisa curtinha e vocês me respondem da maneira mais curta que vocês conseguirem também. Ok? Uma cor. Uma cor preto. E a cor dela? Rosa. Rosa. É isso aí mesmo? Preto e rosa? O Edinho só fez assim, ó. Ele conhece. Um time de futebol. Um time de futebol. E se eu não assistir jogo? Tudo bem, não gosta de nenhum. E ela? Corinthians. Vamos lá. Deixa eu tomar um gole do café aqui. Obrigado, Padoca.
Quando você tá com uma encrenca muito grande e o seu pai não tá por perto, você liga para quem para te ajudar? Eu tento resolver da maneira que eu consigo, mas não. se... Pera um pouquinho, Daniel San. Não. Mas um apoio de uma mãe e de um pai é essencial nesses momentos, né? É verdade. Então não teve jeito, Edinho. Tentei te livrar, mas você que vai ter que resolver. Vamos ver se ela entende aqui o enunciado. Não pode ser a mãe nem o pai. Porque a mãe e o pai já estão resolvendo o problema dela. Quem que você liga de madrugada assim para resolver? Deixa eu pensar. Meus avós. É o pai 2 vezes, né? O Edinho apontou para a irmã aqui, ó. Aí, enquanto eu resolvo o problema da irmã mais velha, ela resolve da mais nova. Pronto, tá tudo em casa. Faculdade. Eu penso em fazer faculdade voltada para essa área que eu estou hoje em dia. Eu penso em fazer uma faculdade de nutrição esportiva voltada para o esporte e de educação física. Boa. Maria Eduarda? Os meus são 2 completamente diferentes um do outro, mas são 2 áreas que eu gosto bastante, que é educação física ou advocacia. Perfeito. Mas você pode trabalhar em prol do esporte das 2 maneiras, né? É isso aí. Vamos lá. Um lugar que você acha muito bonito? Um lugar que eu acho muito bonito, que eu já visitei, Qualquer um que você tenha visitado. Visitado, não pode falar. Teve uma menina na semana anterior, não sei se você viu, eu até ri. Um lugar, ela falou Londres. Eu falei, nossa, o que você viveu em Londres? Ela, não, é que você perguntou um lugar, eu falei Londres. Stephanie, beijo no seu coração, foi Stephanie. Um lugar que você tenha visitado que você acha muito bonito? um lugar que eu visitei que eu acho muito bonito e pra mim não parecia real, parecia quadro de tão perfeito que era, eu acho que era as Cordilheiras, no Chile. Agora há pouco tempo, inclusive, Sim. né? Ela vai repetir a resposta? Não, um lugar que eu acho muito, muito, muito bonito é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também acho muito bonito, é uma pintura mesmo. Vamos ir para a parte final aqui do nosso... Vamos lá. Um professor que você admira muito, que tenha te dado aula, faz uma homenagem para essa galera. Um professor que eu admiro muito. Pode ser tanto de arte marcial quanto pedagógico, da escola. Um professor que eu admiro muito, voltado no esporte, é o Eric, que é o professor que eu falei pra você, que eu tenho consideração de pai com ele. E um professor que eu admiro muito na escola... Vixe. É dureza, né? Pode ser um professor que já me deu aula, não me dá mais? Com certeza. A professora Simone. Simone de matemática? Sim. O que é isso? Eu pensei nela. Eu falei no caminho sobre ela, não falei? A filha do Chicão. Deixa eu falar uma coisa aqui. Manda brasa. Eu tenho um carinho pela professora Simone e ela também tem um carinho muito grande por mim. Porque todos os campeonatos que eu vou, ela me manda mensagem, me parabeniza, me deseja boa sorte. Sabe que ela não me deu aula, mas ela dava aula no Coronel no período em que eu era aluno também. E as nossas famílias, elas são muito, muito amigas, né? E conforme eu fui iniciando o Igarapé em Foco, fui iniciando o cafezinho com o professor, ela também sempre me manda mensagem de encorajamento, é um negócio que extrapola a sala de aula, né? Professora Simone, ó, beijão aqui da mesa do cafezinho para a senhora. Professor de arte marcial, professor escolar que marcou a sua vida, que você gosta muito. Um de arte marcial, com certeza, tem o Eric, com muito carinho, e também o Alex, que é o meu mestre. E pedagógico, eu gosto muito do professor Guto, professor Augusto, de biologia, e também da professora Sandrinha, que é a irmã da Simone. Gosto muito da professora Simone, mas não tenho tanta intimidade igual eu tenho com a Sandrinha. E a professora Sandra foi praticamente a minha... Ela me deu os conselhos finais para que a gente começasse o Igaratá Nota 1000, que é o projeto de redação que nós temos aqui em Igaratá. Fui falar com ela, perguntei se tinham alunos interessados em fazer Igaratá Nota 1000. Ela sentou comigo, me deu toda a atenção. Professora Sandrinha, grande beijo também. E, para finalizar, uma frase que alguém tenha dito para você, que fez todo sentido e que hoje você leva no coração como se fosse um provérbio, assim, uma coisa que te ensina. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Que a gente sempre tem que colocar Deus acima de tudo que a gente vai fazer. Porque se nós estamos aqui é por Ele, então a gente sempre tem que dar a honra e a glória a Ele. Amém. Muito bom, lindo.
Pode falar uma frase que meu pai fala pra mim? Com certeza. Uma frase que o meu pai fala pra mim é que tudo que eu quero eu tenho que correr atrás e me esforçar pra ter. Que se eu me esforçar, eu vou conseguir. E a vitória tem muito mais significado, né, Edinho? Eu acho muito bonito o que vocês falaram, porque é uma verdade que eu trago para mim também. O que você falou também, quando eu sou escolhido como paraninfo, o Adriano trabalhou comigo há alguns anos, tem uma passagem de Provérbios que eu também sempre encerro os discursos de um paraninfo para uma turma apadrinhada, né? Tá no livro de Provérbios. Eu só não lembro agora o endereço, mas não abaixe a cabeça envergonhado, olhe para frente com toda a confiança, pense em Deus antes de fazer qualquer coisa e todos os seus planos darão certo. Não tem como dar errado se a gente coloca Deus à frente, né, Edinho? Meninas, foi um privilégio, mas antes eu quero dar a palavra para você, para que ela me falou anteriormente que fazia questão de fazer alguns agradecimentos. E eu estendo para você também, se você quiser, tá bom? Ou ela falando em nome das duas. Gente, eu vou fazer uns agradecimentos aqui de pessoas que me ajudaram a participar do último campeonato que eu participei, que foi no Chile. Mas não só no campeonato do Chile, como em vários outros campeonatos, tem várias gente por trás dando apoio e todo o suporte. Eu vou pegar uma colinha aqui, tá? Pode pegar na mão se quiser, não faz mal. Me perdoa, porque eu não vou me recordar de todos os nomes. Muita gente. Primeira pessoa que eu queria agradecer é o nosso mestre Alex, que está presente em todos os campeonatos e dá todo o suporte pra gente também. O Ednei, do Mercado Arantes. O Marcelo, do restaurante Corote, Renato, do restaurante Chaparral, o Carlos, dos Salgados do Chefe e o Rafael, da Canoa Alta. Gente, muito obrigada. Sem vocês, o Príncipe, sem vocês, a gente não conseguiria, né, tá correndo atrás aí de trazer bons resultados, porque a gente precisa de suporte por trás e agradeço vocês que dão esse suporte pra gente. Gente, vamos bater palma pra essa galera? Só um pouquinho. É uma galera daqui de Garatá que acredita no que sai daqui de Garatá, né? Do que provém aqui de Garatá. Quer falar mais alguma coisa? Faz delas as suas palavras. Faço as palavras delas minhas. Meninas, vocês inspiram a nossa cidade. Eu falo isso para todo mundo que vem aqui, que de alguma maneira contribui para o crescimento da nossa cidade. Edinho, obrigado pela forma como você ministra na vida delas, né, cara? Você é pai, você é treinador, você é aquele em quem elas se espelham. E a gente vê que o negócio está do jeito certo quando a gente vê a árvore dando fruto, né? Então, cara, parabéns. Você tem orgulhado a nossa cidade por meio da sua casa, por meio do seu trabalho. Meninas, os treinos físicos que vocês não gostam e qual que é a parte que você gosta, que você falou? Halt. Os halts que vocês gostam, têm nos trazido muito orgulho. As medalhas que vocês trazem, as experiências que vocês ganham, as derrotas e as lágrimas que vocês às vezes derramam no momento de derrota, muito nos ensinam, talvez até mais do que uma medalha. Então, quando vocês chegarem lá, lembra de Deus antes de fazer qualquer coisa e lembra da gente, porque a gente está aqui de coração com vocês e torcendo para que vocês voem alto, para que vocês experimentem novas experiências em lugares com estruturas muito melhores e que vocês continuem levando Igaratá e todo mundo que tem ajudado vocês no coração. Ok? Mais alguma mensagem aí? Alguém quer falar alguma coisa? Edinho, vem aqui do lado da Giovana, dá um oi pra galera, pega o microfone. Se quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. Só baixar um pouquinho aí. Boa. Olá, pessoal, tudo bem? Nossa câmera aqui. Boa noite. É um prazer estar aqui com o professor, com o nosso amigo ali. Adriano. Com o Adriano, desculpa. É gratificante, né? A gente vê os filhos, né? Até peço desculpa pela emoção. Porque a gente que é pai, que é filho, né? A gente tem que honrar, né, as pessoas e não tem como descrever tudo isso. Só tem que agradecer a Deus primeiramente e a minha família. E é isso. É vida que segue. Eu falo para elas que, igual elas mesmo já disseram aqui, que nada é fácil. Tudo é difícil, porém, você colocando Deus na frente,
Eu sempre falo para elas, né? A dificuldade, ela existe, mas Deus sempre proverá no final. Então, isso é prazeroso. Ver os jovens, né? Participando, buscando e seguindo um caminho do bem. Porque o esporte, ele proporciona isso, né? Para os jovens e para quem, de fato, de coração aberto, se propõe a seguir o caminho do esporte. Eu peço, né, aos pais, né, que se puder colocar o seu filho no esporte, não pense duas vezes, porque o esporte, ele edifica o caráter de uma pessoa, né? E é isso. Só tenho a agradecer você, agradecer ao convite e que possamos aí outras vezes estar aqui. Com certeza. Gente, já peço mais uma vez, não tem como você não se emocionar e não se identificar com essa terra quando você vê que pessoas são tão parecidas conosco, né? E também tem os objetivos e as crenças e os pensamentos, né, acerca de sociedade que nós temos. Então, já vai se inscrevendo aqui no canal, clicando no like. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Edinho, para a Giovana, para a Maria Eduarda, coloca nos comentários. Compartilha o link dessa entrevista no seu grupo de vizinhança, no seu grupo de amigos igarataenses, de pessoas que são apaixonadas por pessoas que mudam o próprio estilo de vida e ajudam a estabelecer uma comunidade muito mais forte, muito mais pujante e muito com maior senso de pertencimento. A gente vai ficando por aqui e eu tenho certeza que você nos acompanhará na próxima. Grande abraço, Adriano, mais uma vez aqui, ó. Muito obrigado pela parceria e grande abraço, gente. 3, 2, 1. Tchau.